Atos 1:8. Diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Deus, Ele quer nos encher de poder. Deus quer nos encher do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Ele quer nos encher. É um desejo do coração dele. É um desejo do Pai, é um desejo do Filho e é um desejo do próprio Espírito Santo. Jesus, quando ele anuncia para os seus discípulos e fala assim: olha, eu vou passar dessa terra, eu vou cumprir o propósito ali na cruz e eu vou subir, eu vou para o Pai, mas vocês não fiquem preocupados não, porque eu tenho o desejo de encher vocês com o Espírito Santo. Então eu vou enviar o outro Consolador, que vai descer sobre vocês e vai estar com vocês até a consumação dos séculos. Vocês não ficarão órfãos. Então é um desejo também de Jesus que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Ele quer que a gente se enche do Espírito Santo. Se encher do Espírito Santo é nós nos relacionarmos com Ele em espírito e em verdade. Não é nos relacionarmos com uma plataforma, não é nos relacionarmos com uma religião, não é nos relacionarmos com uma matéria, com algo natural, é nos relacionarmos com a sua própria presença. É relacionar com Ele. Se a gente quer andar no Espírito, nós precisamos viver no Espírito. Romanos vai dizer isso. Olha, você precisa andar no Espírito e viver no Espírito. E aí quando você caminha no Espírito, quando você se relaciona com Deus no Espírito, você começa a ser cheio dele, cheio da presença, cheio da vida de Deus. E Ele quer nos encher, Ele não quer nos encher para a gente ficar cheio, pomposo e dizer: nossa, eu sou um homem muito cheio de Deus. Como que eu sou cheio do Espírito Santo? Nossa, que orgulho que eu tenho de mim mesmo. Deus, Ele não quer que você se encha do Espírito Santo para você dizer para as pessoas que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Deus, Ele quer te encher do Espírito Santo para você mudar ambientes, mudar estruturas, mudar cenários. A gente às vezes somos os primeiros a apontar o dedo e dizer: o cenário está ruim. Nós talvez somos os primeiros a dizer que o cenário está horrível, que há caos sobre a terra, que há caos da família, que há caos no ministério, que há caos na igreja, que há caos em tudo, há caos na finança. Nós somos talvez os primeiros a apontar o dedo e dizer: existe um caos ali, mas esse caos ele não muda aquilo que está dentro de nós, porque o que está dentro de nós é para transformar o caos, é para mudar o ambiente. Deus, quando nos enche do Espírito Santo, Ele nos enche para mudar o ambiente de caos. Fala para o teu irmão assim: você foi chamado para mudar um ambiente de caos para um ambiente de paz, justiça, alegria no Espírito. Então quando Jesus veio e discipulou os discípulos, caminhou com os discípulos, ensinou as bem-aventuranças, ensinou como orar, ensinou como jejuar, ensinou a ler a palavra, ensinou a obedecer as lideranças, ensinou a não, quando se é ferido numa face, você dá a outra face. Ele nos ensinou humildade, Ele nos ensinou a caminhar em retidão na sua palavra. Quando Ele nos ensina essas coisas, Ele está nos ensinando para nós também tocarmos outras pessoas e transformarmos os ambientes. Perceba que onde Jesus passava, Ele mudava os ambientes. Onde Jesus passava com seus discípulos, aqueles ambientes eram transformados. Quando você olha Jesus passando e de repente pelo caminho há cegos pedindo misericórdia, como aquele cego, o nome dele? Bartimeu, fugiu o nome. Com aquele cego Bartimeu que declara assim: tu és o filho de Davi, tem compaixão de mim. E quando ele declara isso, ele está ali desejoso que o ambiente dele seja mudado, que a situação dele seja mudada, transformada. Ele falou assim: tem alguém me chamando, traz ele para cá, que eu quero mudar essa pessoa, eu quero transformar este ambiente, eu quero transformar este caos.
E aquele homem volta a enxergar, aquele homem é transformado, ele é curado, não só na sua visão, mas ele é curado em toda a sua essência, em toda a sua vida. Deus, quando Ele nos enche da sua presença, Ele quer que nós venhamos a transformar ambientes, queridos. Nós não podemos nos contentar dos ambientes que nós estamos e esses ambientes não serem transformados. Porque Jesus, quando prometeu o Espírito Santo, é para que sejamos testemunhas. E o que é ser testemunha? Testemunhar é você dar provas de que alguém existe. É dar provas de feitos de outra pessoa. Quando você é chamado para depor, você não, quando uma pessoa é chamada para depor lá diante do juiz daqui da terra, porque você talvez viu alguma situação, ou porque você participou de alguma situação, ele está querendo ouvir o seu lado da história. Ele está querendo ouvir o que você sabe a respeito daquele fato, daquele acontecimento. E você ali precisa ser sincero e verdadeiro e contar exatamente aquilo que você viu ou aquilo que você ouviu. Então, quando Jesus nos chama como testemunhas, que o Espírito Santo nos enche como testemunhas, é para que a gente anuncie sobre Ele, é que a gente fale sobre Ele. Mas como a gente vai falar sobre Ele se nós não o conhecemos? E é por isso que ser testemunha de Jesus requer primeiro um conhecimento da sua presença, um reconhecimento de quem Ele é, um reconhecimento da grandeza que Ele é, do quão soberano Deus é. Nós temos o homem em si, ele tem o entendimento de olhar para as circunstâncias e colocar as circunstâncias acima de Deus, dizendo, Deus é poderoso, mas essas circunstâncias parecem que são maiores do que o nosso Deus. E a gente foca nos problemas, foca nas dificuldades e esquece do Senhor, e esquece de que Deus continua sendo poderoso, Ele continua sendo soberano. Amém ou não amém? Ele continua sendo soberano. Ele continua sendo poderoso. Então, nós devemos apresentar para os nossos problemas o tamanho do nosso Jesus. E dizer, o meu Jesus é maior, Ele vai passar por cima de você, problema. Você não vai me parar. Porque eu conheço Jesus. Eu sei quem Ele é. E por eu saber quem Ele é, eu vou testemunhar sobre Ele. Eu vou falar sobre Ele. Eu vou revelar Ele na minha vida. Eu vou revelar Ele na minha história, na minha família. Eu vou revelar Ele onde quer que eu passe. Seja na Judéia, seja na Samaria, seja em Jerusalém, seja onde for. Eu vou testemunhar sobre Ele. Eu vou revelar quem Ele é. Queridos, é muito importante você entender isso. Deus, Ele não te chamou para te salvar apenas. Deus, Ele não te chamou para te salvar. Ele chamou para te salvar e para te colocar num reino. E esse reino é um reino de movimento. Este reino é um reino onde nós proclamamos as suas verdades. Onde os fundamentos desse reino são eternos. São fundamentos onde nós precisamos estabelecer governo. Deus nos salvou para estabelecer governo. Fala, Deus me salvou para estabelecer governo. Não é o meu governo, é o governo de Deus, o governo de Cristo. Deus nos chamou para isso. Deus, Ele te tirou das mãos de Satanás e nos colocou no seu reino para estabelecer seu reino. Para tocarmos os lugares onde passamos e estabelecer o reino de Deus onde quer que passemos. As pessoas precisam olhar para nós e dizer, ali vai um homem ou uma mulher de Deus. As pessoas precisam olhar para a sua família e falar, eu quero ter uma família como a sua. Eu quero ter um casamento como o seu. Eu quero ter filhos como os seus. As pessoas precisam ver o reino de Deus em você. Porque é muito fácil, irmãos, levantarmos as nossas mãos e dizermos, Senhor, Tu és o meu Salvador. O Senhor me salvou, obrigado. Obrigado. Mas a outra parte, a parte também importante dessa história é de que as pessoas precisam ver a salvação em você e em mim. Elas precisam desejar esta salvação que está em mim e em você. E elas só vão desejar no dia que você e eu conseguimos tocar essas pessoas. Mas não tocar de maneira humana, mas tocar através da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Que muda o ambiente, que muda o cenário, que transforma impossibilidade em possibilidade,
que transforma enfermidade em saúde, que transforma cativos em libertos, que transforma crise financeira em abundância. Você vai começar a semear e a dar e a espalhar sementes. Deus, Ele quer fazer isso conosco. E Ele vai fazer isso conosco. Só que nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Nós precisamos nos encher da presença de Deus. Nós precisamos desejar essa presença. Quando você vai vendo mais à frente um pouquinho de Atos 8, ele fala sobre o Espírito Santo, né? E aí no capítulo 2, no finalzinho, né? A igreja ia crescendo, a pregação ia sendo ministrada, o testemunho de Jesus. Jesus agora já não estava mais na terra. Jesus já havia subido, o Pentecoste já havia acontecido. Os discípulos ali, aqueles discípulos que estavam reunidos no cenáculo, foram cheios, batizados no Espírito Santo, foram cheios do Espírito. E eles começaram então a testemunhar. Eles começaram já logo de imediato a colocar em prática aquilo que eles haviam recebido do Espírito Santo. Eles começaram então a testemunhar sobre Jesus. Eles começaram a pregar sobre arrependimento. Começou a haver um reboliço naquele momento, naquele lugar. E aí a Bíblia vai falar lá no finalzinho do 42, você vai vendo a igreja crescendo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e seus bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, batiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, a igreja, os discípulos, os apóstolos fizeram a parte deles, que era o quê? Receber o Espírito Santo e serem testemunhas. E quando eles então oficiaram, eles cumpriram essa direção do próprio Cristo, quando eles começaram então a testemunhar sobre Jesus, o que Deus fez com essa igreja? O final aí do texto que nós lemos: o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E aí o Espírito Santo, Jesus, a Trindade, ele começa a manifestar onde você está e transforma o ambiente onde você está. E aí, quando se assusta, se um marido que chama para ir para a igreja. Quando se assusta, aquele cara que está lá perdidão lá nas drogas e fala assim: eu quero o Jesus que você serve, me leva. É quando você está num ambiente, num lugar, num mercado, seja onde for, as pessoas olham para você e falam: ora por mim que eu estou aflito, eu estou angustiado. Deus começa a trazer pessoas, porque você está testemunhando sobre ele, você está cheio dele. As pessoas veem em você algo diferente. Mas para isso, a igreja, para isso os discípulos, os apóstolos precisaram fazer a parte deles. Que era serem cheios do Espírito e testemunhar, e declarar, e evidenciar, refletir a vida de Deus. Eu não estou dizendo que você tem que pegar o microfone e subir no púlpito para ficar pregando a palavra de Deus. Isso aí qualquer um pode fazer, até eu faço. Malha é malha. Qualquer um faz, qualquer um pode pegar o microfone e falar algumas coisas aqui. Não estou falando de pregação, eu estou falando de uma vida, eu estou falando de um testemunho, eu estou falando de quando você começa a conversar com as pessoas veem Deus na sua conversa. Sabe qual é o maior medo, sabe qual é o maior dilema da igreja ou de algumas pessoas? É que na maioria das vezes quando elas se reúnem, elas ao invés de falarem de Jesus, elas fofocam, elas contam caos. Elas transformam os seus lábios em lábios maledicentes, em lábios que falam mal dos outros, declaram maldade sobre os outros, reclamam de situações diversas. E aí esse tipo de linguajar afeta a estrutura, isso afeta o ambiente que a pessoa está inserida. Isso não muda a vida da pessoa. Já ouvi várias pessoas dizendo que ouviram de pessoas que congregam conosco, que congregaram conosco,
coisas, falando mal assim, né? Fofoca, maledicência. E essas pessoas estão presas nessas falácias. Agora, como é que você prova que o focinho de porco não é tomada? Então, ao invés de nós abrirmos a nossa boca para testemunhar Jesus e para declarar esperança, declarar que Jesus é bom, que Ele pode transformar o ambiente, que Ele pode mudar nas nossas vidas, nós às vezes usamos os nossos lábios para maldizer e para colocar as pessoas mais em trevas ainda. Jesus nos chamou para sermos luz, irmãos. E luz. Se você não está satisfeito com algumas questões, com algumas coisas, guarde para você, não espalhe para as pessoas, não fale para outras pessoas, porque você pode estar mudando o ambiente dessa pessoa para o mal. Volto a repetir, você foi chamado para mudar ambientes, mas ambientes em relação ao reino de Deus. Você foi chamado para tirar cativos dos cativeiros. Você foi chamado por Deus para mudar uma história, transformar famílias, restauração de famílias, restauração de pessoas. Não empreste seus lábios para trazer juízo, para trazer mais peso sobre a vida das pessoas. Se não há um agrado do seu coração, se você não consegue estar agradável em determinada situação, por favor, não espalhe isso para outras pessoas. Não faça esse benefício para Satanás, porque Satanás está lá, não preciso nem fazer nada, que eles mesmos estão se destruindo. O Espírito Santo, Ele quer nos encher. E aí sabe o que acontece? Porque o Espírito Santo, quando Ele nos enche, nós somos tocados. E a gente pensa, não, estou falando besteira aqui. Ih, rapaz, acho que eu fiz meleca. Eu falei o que não devia. Volte e meia, algumas pessoas nos procuram e falam, pastor, me perdoa, porque aquele dia eu falei uma coisa, ou pensei algo e estava errado, foi mal, ou fiquei chateada. Por quê? Você faz no automático, na alma, na natureza humana, mas o Espírito Santo está aí dentro. E ele fala assim, filhão, aqui, sem querer ser chato, mas já sendo, eu acho que você falou besteira aí. Eu acho que você agiu de maneira equivocada. Vai lá e se arrepende, vai lá e se converte, vai lá e muda essa situação, porque nós somos chamados para mudar histórias. Mas só uma pessoa cheia do Espírito Santo vai ter esse discernimento. A Bíblia fala que o Espírito Santo é que convence o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. É só o Espírito. Eu posso aqui falar, me descabelar, entornar óleo, fazer ato profético, virar de cambalhota, de perna para o alto e jogar manto sobre você. Eu posso, sei lá, Cara, nada vai nos convencer tão precisamente quanto o Espírito Santo. Ele que nos convence. Mas pastor, como é que o Espírito Santo vai me convencer? Você precisa estar cheio dele. Você precisa se relacionar com ele. Você precisa se relacionar com Cristo, com a palavra. Você precisa orar. Você precisa clamar, buscar a Deus. Deus, me enche do teu Espírito. A gente ora muito pedindo perdão, né? A gente ficou na nossa mente, eu tenho que pedir perdão. Então tem que pedir perdão, e só pede perdão. E fica assim, e esquece que a gente precisa buscar o Espírito Santo também. Porque se você buscar o Espírito Santo, você vai pedir menos perdão. Porque ele vai te convencer a não pecar. Não estou dizendo que você não tem que pedir perdão, tá? Mas você tem que se arrepender, você tem que ir para o pó mesmo. Mas é importante entendermos que quando nós pedimos perdão a Deus, nós estamos livres. Paulo vai dizer lá, olha, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então já não há condenação. Você pediu perdão, você se arrependeu, agora busque pelo Espírito. Espírito Santo, me enche de sabedoria, para que eu possa caminhar e não voltar a pecar mais, para que eu não viva voltando no átrio pedindo perdão, que eu possa avançar no reino, que eu possa avançar crescendo no Senhor, que o Espírito Santo possa me encher de sabedoria, de conhecimento. Nós falamos aqui alguns domingos sobre as lâmpadas, sobre a chama, sobre as unções do Espírito Santo, sobre o Espírito de Deus. Então, quando nos enchemos do Espírito Santo, e a gente vai se enchendo do Espírito Santo, Deus ele vai nos
amadurecendo. Nós vamos crescendo em Deus. Aí sabe qual que é a resposta desse amadurecimento, desse crescimento em Deus? É a glória de Deus, é a manifestação da presença de Deus. Olha comigo, irmãos. Jesus estava com os discípulos, ensinando o caminho do arrependimento, caminho de renúncia, um caminho de transformação de vida. Jesus sai de cena, vem o Espírito Santo para edificar aqueles homens, para gerar fruto do Espírito, dons espirituais, para edificar uma obra dentro do coração daqueles homens. E qual era a resposta, irmãos, de todas essas movimentações? Era a própria presença de Deus acrescentando pessoas. Isso fala de um caminho: perdão, edificação e manifestação. Deus quer nos encher da sua presença, para que a gente mude cenários, mude o cenário que nós estamos. Então, eu vou lá e peço perdão, me arrependo, me converto, nasço de novo. É o que ele falou para Nicodemos. Nicodemos, você quer o reino? Primeira coisa que você tem que fazer, converter. E converter, nascer de novo. Ah, mas eu já sou fariseu, já conheço a lei de capa a capa. Não, você não está entendendo. É nascer da água e do Espírito. É uma nova aliança. Você tem que nascer de uma nova aliança. Quem sabe também muitos de nós aqui somos crentes. Carregamos Bíblia, entendemos algumas coisas, mas a gente não é convertido ainda. Nosso coração não se converteu ao Senhor. Queridos, eu quero te dizer que nós todos os dias precisamos nos converter. Todo dia. Ou você não precisa? Eu preciso, acho que é toda hora. Todo dia a gente precisa se converter. Não é que a gente se converteu lá em 1885, quando você se batizou. Não é só lá. Todo dia. Paulo vai dizer assim, em 1 Coríntios 15, 31. Dia após dia. Então é todo dia você tem que morrer. Todo dia você tem que ter uma escolha. Todo dia você tem que falar assim, olha, hoje eu decido viver para Deus. Aí você vive para Deus aquele dia. Aí acabou aquele dia, você vai dormir. Obrigado, Senhor, vivi para Ti nesse dia. Aí no outro dia você acorda, Senhor, mais um dia, quero viver para satisfazer o seu coração. Aí você, todo dia, irmãos, né? Você não pode vir aqui na quarta ou no domingo pegar uma cota para a semana. Não existe isso. Não existe, porque é dia. Então o relacionamento com Jesus é este relacionamento de mudança de caráter, mudança de vida, onde nós nascemos de novo. Quem quer nascer de novo? Nascer de novo em Cristo, aí nascemos de novo nele. E aí ele começa então a fazer uma obra na nossa vida. A gente é transformado à imagem e semelhança dele novamente. Há uma restauração dessa imagem. E aí, quando você entra nesse ambiente, você nasce de novo, qual é o seu desejo agora? Cara, agora eu quero romper. Porque eu nasci de novo. Eu conheci um reino agora que é diferente de qualquer outro reino da face da terra. Um reino que é completamente diferente desse reino aqui natural. Eu quero me envolver mais nesse reino. E como que você se envolve mais nesse reino? Sendo cheio do Espírito. Porque o Espírito ele vai te habilitar a falar a língua do reino. Vou repetir. O Espírito Santo vai te habilitar a falar a linguagem, a língua do reino. É o Espírito Santo que te capacita. Amém? Tá dando para entender? Amém. O esboço aqui foi embora, eu não estou falando nada do esboço aqui. Deus ele está nos levando numa condição de que o Espírito Santo ele vai nos capacitar a entendermos a linguagem do reino de Deus. Se não é o Espírito Santo, nós vamos ficar perdidos. Se não é o Espírito Santo, nós vamos ficar na porta do templo, na porta da cidade, pedindo perdão. Perdão, 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 perdão. 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 Eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. E só fica naquele dia. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Mas Jesus quer falar assim, eu quero que você entre na cidade. Quero te capacitar a desfrutar, a percorrer outros lugares dentro do reino. Fica só na porta, não. A porta é importante, que é a porta de acesso.
O reino tem que ter portas. O reino tem que ter portas. E a porta é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele é a porta. Então, ele é o acesso. É muito importante esse acesso. Mas, irmãos, dentro do reino existe uma movimentação. E ele quer te encher desse espírito para você entender a linguagem do reino. Muitas pessoas não estão compreendendo a linguagem do reino porque não são cheias do Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmãos, que traz revelação. Nós fomos ali para o PDL e tantos outros eventos, ouvimos tantos homens de Deus pregando, e você fala assim, nossa, como é que esses caras arrancaram essas revelações aí da palavra? Eu já li isso várias vezes. Como é que os caras tiram a revelação? É o Espírito Santo. Não há ninguém, não é um estudo. Eles não vão num material e juntam as informações do grego, do hebraico, do latim. Isso ajuda no pano de fundo, na história. Mas na revelação é só o Espírito Santo que dá. Então, se você não tem o Espírito Santo, você não compreende a dinâmica do reino. Se você não tem o Espírito Santo, você não compreende a linguagem do reino. Olha que interessante. As pessoas ali foram batizadas no Espírito. E as pessoas que estavam ao redor estavam entendendo, cada um na sua língua, o que eles falavam. Porque era uma linguagem do reino. Deus queria manifestar uma linguagem que todos pudessem entender aquilo que estava sendo ministrado e falado naquele lugar. Então Deus quer mudar a nossa linguagem. Deus quer nos ensinar a ter esse entendimento da linguagem do reino. Entendemos os princípios. Princípio da obediência, princípio de autoridade, princípios da paternidade. Nossa, uma série de princípios. Mas só vamos entender pelo Espírito Santo. Só vamos entender quando nos relacionarmos com não nos relacionarmos com uma religião. Porque já é prova cabal, já é prova definitiva que ao longo desses anos, ao longo desses milênios, as pessoas que se envolveram apenas com a religião, apenas com um formato, elas não subsistiram. Pessoas que se preocuparam em apenas entender um mecanismo de uma religião, apenas um mecanismo de uma religião, não subsistiram, não aguentaram e morreram. E fracassaram no meio do caminho. Porque a nossa vida ela não está baseada num sistema mundano, um sistema religioso, um sistema natural. Nossa vida é fundamentada num sistema que é do reino. É um princípio. Então, se o Espírito Santo ele nos encher, irmãos, se ele nos encher, nós vamos avançando. Aí Deus, então, ele muda a nossa vida. Jesus muda a nossa vida, nosso caráter, nos transforma a sua imagem e semelhança. Ele nos enche do teu Espírito para que, cheios do Espírito Santo, possamos compreender a linguagem do reino, possamos compreender as Escrituras. Não é à toa que dentro do santo lugar havia a mesa com pães, e os 12 pães ali simbolizam a palavra de Deus. Então, as pessoas que tinham acesso ao Santo dos Santos, tinham acesso à palavra, ou santo lugar, perdão. Tinham acesso à palavra. E os sacerdotes podiam comer dessa palavra. O pão poderia ser comido pelos sacerdotes. Eles se alimentavam daqueles pães que estavam ali na mesa da preposição. Isso nos fala que, ungidos pelo Espírito Santo, nós vamos receber revelações da palavra que vão nos alimentar. Não é tão... Olha só que doido. Você vai para o átrio, você tem a bacia com água. Essa bacia de bronze com água também representa a palavra. Mas é um tipo de palavra que vai limpar o homem. Que vai arrancar os carrapichos. Sabe aquela palavra que você ouve, que palavra dura? Que palavra essa veio para moer? É aquela que vai tirar, aquela que vai limpar. É quando você olha nas águas assim, você passa, você se lava. Aquelas águas começam a ficar turvas. Porque aquilo vai começando a sair de você e você entra no santo lugar limpo. É uma palavra que limpa. Agora, quando você entra no santo lugar, você também tem o aspecto da palavra ali nos pães, da preposição. Só que os pães agora não são para limpar, são para sustentar, para trazer sustento. Deus é perfeito em tudo que Ele faz.
Então agora, ungidos pelo Espírito Santo, quando você vai para a palavra, isso vai te dando sustentação. Sabe aquela, como é que é o nome daquele trem? Coqueiro não, palmeira, né? Que enverga, desce até o chão assim. E quando você acaba o vento, ela volta do jeito que ela estava, sem sofrer nenhuma dificuldade. Somos assim, comparados a isso. Porque nós vamos nos aprofundando tanto no Espírito Santo, ele vai nos fortalecendo, nós vamos comendo do pão, nós vamos nos alimentando do pão, e isso vai trazendo força. E aí você vai resistindo o dia mal. Você vai mudando ambientes onde você está, porque você está cheio, carregado da palavra de Deus. As coisas não te tocam mais. O mundo não te toca mais. Você não tem mais prazer nas coisas do mundo. Você não tem mais prazer na fofoca. Você não tem mais prazer na maledicência. Você não tem mais prazer em falar mal dos outros. Você não tem mais prazer. Se for Jesus, fala que nós estamos aí na área. Você não tem mais prazer nas coisas dessa terra, porque o seu prazer está na lei do Senhor, o seu prazer está nele. Seu prazer está em Jesus. Seu prazer está em agradar a Ele, em falar dele. Ah, mas pastor, as circunstâncias ao meu redor estão meio ruins. Muda essa situação. Seja um agente de transformação neste lugar. Cara, minha casa está uma bagunça. Deus está te chamando para mudar esse ambiente. Muda esse ambiente. Ah, eu não estou conseguindo, eu vou para a igreja, mas eu não consigo, não entra na minha... Muda o ambiente. Peça o Espírito Santo para te encher, peça o Espírito Santo para te revelar o que precisa ser mudado. Mudar o ambiente interior, transformação de dentro para fora. Deus, ele trabalha de dentro para fora, não de fora para dentro. Eu não preciso mudar aqui o cenário da igreja para que você se sinta mais confortável. Ah, agora sim vai mudar a minha vida. Não, você muda a sua vida por dentro. Eu preciso mudar a minha vida por dentro. O que está aqui fora, cara, isso é reflexo do que está aqui dentro. Você já parou para pensar que todas as coisas que você toca, todas as coisas que você vive aqui no mundo físico, no mundo natural, é reflexo do que você carrega espiritualmente? É reflexo. Não é o que você é no mundo natural que vai refletir no espiritual. É o contrário. É o que você é espiritualmente que reflete no mundo natural. Então, se você vive uma vida de guerra, de tribulação, uma vida ali de pressão, as coisas estão tudo esquisitas, busca Deus. Busca o Espírito Santo. Porque Ele tem condições de mudar o seu interior, o seu espírito, para mudar este ambiente. Pastor, você está dizendo que eu não vou ter prova? Não, você vai ter. Não quero te enganar, não. Vai ter prova. Vai ter luta. Jó era íntegro. Por dentro ele era resolvido. Íntegro, fiel, sincero, honroso. As pessoas olhavam para Jó e falavam, nossa, esse cara é demais. Esse cara é um monstro. Esse cara, ó. Aí Deus fala, aí Satanás vai lá e requer essa aprovação aí. Fala, ó, teu filho lá tá cheio de coisa lá, por isso que ele te honra. Aí Deus, já sabendo que Jó era fiel, falei, toca nele. Só não toca na vida, que a vida é minha. O resto é para tocar. Vai lá, faz o seu trabalho sujo. Cara, e Jó permaneceu fiel. Então luta você vai encontrar. Na alegria do Senhor é a nossa força. E Ele vai nos fortalecendo. Choro dura uma noite. É tão bonito. Nesse texto assim fala para qualquer um que está em prova, né? Fica, não, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aí você sai assim, nossa, é verdade. Então vou chorar muito essa noite, muito, muito mesmo. Aquilo que eu não tenho de lágrima eu vou chorar. Só para amanhã a alegria vier. Deus, Ele quer nos encher da sua presença, irmãos. E em cada ambiente você vai se relacionando com Jesus de uma forma, você vai se relacionando com a Trindade de uma forma. Porque em cada ambiente, em cada lugar, Deus quer que você seja transformado e para que você toque outros ambientes. Então, em Jesus, você também tem a palavra de Deus. É uma palavra que limpa, é uma palavra que te restaura, é uma palavra que arranca com raiz e tudo assim, sabe? Aquela sujeira. Essa palavra, ela vem para te limpar. Mas no Espírito Santo também tem uma palavra.
Essa palavra agora ela vem para edificar, te fortalecer. Essa palavra ela vem para te mudar por dentro. Essa palavra ela vem para mudar o seu coração. Ela vem para edificar uma morada. Cantamos aqui hoje, né? Vem habitar. A gente não quer uma visita, a gente quer uma habitação. Então o Espírito Santo ele vai capacitando você para você se tornar uma habitação do Espírito. Ai, irmão, aí quando a gente se torna uma habitação do Espírito, não tem espaço para diabo, não tem espaço para problema, não tem, irmãos. A gente dança no meio da guerra. A gente celebra, a gente está com paz, tem uma paz, mesmo em meio a tribulações. Porque nós estamos cheios, fortalecidos do Espírito Santo. Você quer manter sua vida intacta na presença de Deus? Você quer manter a sua vida, né, numa constância no Senhor? Busque pelo Espírito Santo, irmãos. Busque por Ele. Ora, busca mesmo. Fala com Ele, Senhor, me encha do Teu Espírito Santo. Me convença do pecado. Me convença do juízo. Me convença, Senhor. Será que eu estou falando alguma coisa que está entristecendo no Teu Espírito? Será que eu estou declarando, será que eu estou julgando situações que estão entristecendo não só o teu espírito, mas também entristecendo pessoas? Será que a minha boca está sendo emprestada para maldizer o Evangelho ao invés de testemunhar sobre o Evangelho? O Espírito Santo me ajuda a entender, Senhor. Me ajuda a ouvir a voz do Senhor através dos meus pastores, dos meus líderes, através da palavra, na meditação dela. Me ajuda, Espírito Santo. Não sou eu que vou fazer isso por você, você que tem que clamar isso. Posso derramar 1,5 litro de óleo na tua cabeça, orando, vai, abra a mente, Senhor, abra. Mas se você não buscar isso, não vai acontecer. Se você escolher ficar à porta, apenas à porta, você vai ficar à porta. Ninguém vai te empurrar para dentro. Ninguém vai te obrigar a fazer algo que você não queira, porque você naquele momento escolheu ficar à porta. Mas Deus quer que você entre e avance. E aí você vai subindo de nível, vai se relacionando e vai subir de nível. E aí quando você percebe a presença de Deus, ela te envolveu de tal forma. A presença de Deus, ela te envolveu de tal maneira. E agora você tem uma satisfação em Deus tão plena, tão absoluta, que nenhuma prova dessa face da terra vai tirar a sua atenção. A Bíblia fala que no tabernáculo, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, havia uma cortina que separava. Então quando ele entrava, apenas ele podia entrar, o sumo sacerdote. E quando ele entrava, ele se encontrava sozinho com a presença de Deus. Sozinho. Sem ouvir nenhum barulho, que era tudo fechado. Só uma fumaça do incensário, que durante todo o ano era queimada, né? Era queimada, isso mesmo. E aquela fumaça entrava naquele Santo dos Santos, e aí inundava aquele lugar com uma fragrância, com um perfume, com sabe, algo assim que parecia que podia tocar. E o sumo sacerdote se encontrava sozinho. Ali não tinha palco, não tinha púlpito, não tem violão, não tinha Bíblia, não tinha microfone, não tinha nada. Era ele e a Shekinah, ele e a glória de Deus. E aí quando a glória de Deus descia, cara, o ambiente o ambiente de Israel era mudado. Porque a aprovação de Deus, o perdão de Deus vinha. E trazia então perdão para toda aquela geração. Aquela geração ficava em festa do lado de fora. Eles celebravam, eles festejavam. Uau! A Shekinah de Deus desceu. Uau! Cara, se para aquele momento já era maravilhoso, a pessoa está do lado de fora festejar uma experiência do sumo sacerdote. Imagina hoje o que eu e você podemos entrar com liberdade na sala do trono.
Essa mesma experiência você também pode experimentar, eu também posso experimentar. E aí é quando vocês estão, quando a gente se encontra lotado de Deus, cheio de Deus, e a presença de Deus meio que nos abraça, sabe? Sabe aquele momento que você está na luta, mas você sabe que Ele está contigo. Aquele momento que você está passando aperto financeiro, na saúde, seja o que for, mas você passa, não, Deus está comigo. Eu estou sentindo, Ele está comigo. É quando a presença de Deus, então, ela te envolve. Porque você está lotado, cheio, transbordante da presença de Deus. E aí Deus, Ele vai movendo o nosso coração, Ele vai transformando a nossa vida, Ele vai... Esse é o intuito do coração de Deus. Esse é o intuito de Deus, irmãos. Ele não quer que você passe por esses processos para que você simplesmente sente no seu sofá e diga assim, tá bom, estou satisfeito em Deus. Ele está te enchendo para você mudar ambientes, mudar lugares, mudar ambientes. Você tem essa palavra sobre a sua vida empenhada. Jesus, ele declarou uma palavra, uma profecia sobre ele de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar, libertar cativos. Para que você foi ungido? Para testemunhar, libertar cativos, curar, expulsar demônio. Quando o demônio manifestar no seu vizinho lá, não é só ligar para o pastor para ir lá expulsar, não. Você pode ir lá e falar, sai daí, capeta. Você sai e vai sair, porque você tem autoridade no nome de Jesus. Mas nós precisamos estar cheios dele, cheios da presença, cheios da glória. Davi, entendendo isso, ele tirou toda essa liturgia do tabernáculo e colocou numa tenda onde todos podiam estar diante da arca. E havia turnos de 24 horas de adoração, intercessão, louvor, tinha música, tinha dança, tinha palavra, tinha oferta, tinha tudo. 24 horas, turnos, não paravam, ininterruptos. 24 horas, por mais de 40 anos. Imagina, 24 horas por 40 anos, Vanderlei, sem parar. Não tinha um intervalo, não, terça-feira é a folga, vamos fazer não. Todo dia, 24, cara, você imagina que... Cara, a presença de Deus vem, sabe? E ela muda a nossa vida. Só que a gente tem que buscar, nós precisamos nos envolver com Ele. Buscar nele uma transformação, um impacto, uma mudança, para que essa mudança comece em nós e transforme os ambientes que nós estamos inseridos. Que a gente não dependa das outras pessoas, que a gente não dependa dos ambientes, dos nossos ambientes mudarem, a gente não dependa de outra pessoa, que você seja o agente de transformação da sua casa, do seu bairro, da sua cidade, do seu casamento, dos seus filhos, da sua igreja. O Espírito Santo quer nos encher, irmãos. Ele quer nos encher. E aí o texto aí, né, foi cantado aí, de Ezequiel, né? Lá de Ezequiel 27, 37. Que aí ele encontra aquele vale. Olha o cenário que aquele homem encontra. Um vale de ossos secos. Cara, não era pouco soldado não era pouco osso não. Era muitos ossos, muito. Era uma visão de terror. Aí Deus leva ele, olha, me levou em espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Versículo 1. Ele me fez andar ao redor deles. E eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e que estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, será que estes ossos podem reviver? E aí a palavra que está dentro de Ezequiel
faz com que o milagre aconteça. Por quê? Olha o que ele fala: Senhor, tu sabes. O que ele está querendo dizer? Senhor, eu sei que por ti, isso aqui é ficha. Quem sou eu para dizer que não tem como? Você está entendendo, irmãos, onde Deus está querendo nos levar? Amém. Não tem impossibilidades. Amém. Não tem corona, não tem doença, não tem nada. Crise, não tem. Por quê? Tu sabes. Amém. Então ele me disse: profetiza. Então, já que você crê que eu posso fazer, agora é contigo. Você tem que abrir a tua boca e profetizar. Está vendo? Deus, ele te dá a oportunidade de transformar ambientes. Diga aos ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim disse o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, cobrirei de pele, porei em vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou Deus. E aí, então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, ele não terminou de profetizar para acontecer. No momento em que ele estava profetizando, durante. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntaram, cada osso no seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e lhes cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Enquanto eles profetizavam, Deus começou a mudar aquele quadro, aquele cenário. Então a gente pensa assim, a gente tem algumas vertentes. Tem muitos que querem que Deus transforme para que você o busque. Outros pensam, vou buscar, quando eu terminar de buscar, aí ele vai e faz. Mas o que Deus faz é ao contrário. Enquanto você está buscando, enquanto você está profetizando, enquanto você está se alimentando de Deus, enquanto você estuda a palavra, enquanto você medita nela dia e de noite, enquanto você vem na escola sacerdotal, enquanto você vem na quarta profética, enquanto você vem no culto de celebração, enquanto você vem na célula, enquanto você está lá na tua casa, pega a Bíblia, medita nos capítulos lá que nós estamos lendo, 2 capítulos por dia, medita. Quando você dobra os seus joelhos na sua casa para orar, quando você jejua, enquanto você profetiza, Deus está fazendo. Deus, ele move. É enquanto, é durante. É gerúndio, indo, ando, fazendo, buscando. Enquanto estou orando, jejuando, enquanto, é durante, irmãos. Então ele me diz: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Enquanto. Então, quero profetizar algo sobre a sua vida e declarar sobre você. Enquanto você estiver buscando a Deus, enquanto você estiver profetizando sobre a sua casa, enquanto você estiver profetizando sobre a sua vida financeira, enquanto você estiver profetizando sobre a sua saúde, enquanto você estiver buscando a Deus, Deus vai fazer. Deus vai gerar vida onde há morte. Deus vai gerar saúde onde há enfermidade. Deus vai gerar abundância onde há escassez. Ele vai gerar. A carne vai vir, os ossos se unirão, os tendões virão, as articulações serão restauradas. Tudo será restaurado enquanto você profetiza, enquanto você clama, enquanto você o busca de todo o seu coração. Enquanto Deus faz.
Mas precisamos nos mover. Precisamos andar debaixo dos princípios eternos do reino de Deus. Aprender a linguagem do reino pelo Espírito Santo. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos meditar na palavra para que ela possa arrancar de nós todo o eu. Quantos eus temos nós? Ficou ruim isso aqui, né? Quantos eus temos nós? Nós estamos muito cheios de eu, Elcio. Nós estamos muito cheios de eu, muito cheios assim, sabe? Caramba, eu sou um cara, esse cara sou eu. Nós estamos muito cheios de eus. Então a gente precisa meditar para que essa palavra arranque esse eu. Amém. E venha colocar ele. Amém. Sai o eu, entra ele. Aleluia. Ou entra eles, que é a trindade, né? Eles. Então a gente precisa, nesse tempo, fazer isso. Meditar na palavra também, para que a gente seja fortalecido, para que nos dê ânimo, nos dê força para caminhar, nos dê sabedoria para aconselhar. Quando as pessoas vierem falar mal da sua igreja, mal do seu pastor, mal das pessoas ao seu redor, mal da sua família, mal da política, mal do prefeito, mal de seja lá quem for, você fala assim: não, meus ouvidos eu não emprestarei para que você fale mal dessas pessoas. Vamos orar por elas. Se ela está precisando de ajuda, eu vou contigo lá e nós vamos ajudar ela. Vamos orar, vamos mudar os ambientes. A gente precisa estar forte por isso. Quando você vê, a presença de Deus te envolveu. E aí a Shekinah vem. E você pode se alegrar no Senhor. Quem quer ser cheio dele? Amém? Vamos orar. Vamos ser cheios dele. Já deu hora. Vamos buscar por ele. É uma busca. É buscando, indo, fazendo, buscando, entrando, caminhando. Enquanto eu faço, enquanto eu me movo, enquanto eu caminho, Deus faz, Deus move. Enquanto eu faço, Deus vai movendo, Deus vai transformando. Se você quer que a sua família seja transformada, faça, vai buscando, vá profetizando, levante a sua voz, abra a sua boca, começa a declarar: ossos secos, gere vida. Começa a profetizar sobre os ossos secos da família, sobre os ossos secos da saúde, sobre os ossos secos da vida financeira. Começa a profetizar. Começa a declarar, começa a profetizar. Vida sobre ti. Que a vida de Deus venha sobre ti. Que os ossos se encontrem, que os tendões se encontrem, juntem-se. Que a carne venha, que os tendões, a pele venha. E que um grande exército se construa. Jacarabachô, catarabassore, arabassore. E aí você precisa profetizar sobre a sua vida espiritual. Talvez você está num ambiente, num lugar de vida espiritual morna. Você não consegue ouvir a voz de Deus. Você está atribulado, você está angustiado. Você está vivendo uma vida de aparência. Você está vivendo uma vida atribulada no seu espírito. Peça ao Espírito Santo para te mostrar o verdadeiro caminho. Peça ao Espírito Santo para converter os seus olhos, para converter os seus ouvidos, para converter a sua mente, para converter o seu coração, para que você entenda que Ele é soberano, Ele é maior do que tudo, Ele é soberano sobre a sua vida e Ele quer transformar você. Como Ezequiel ali diante daqueles ossos, ele diz: tu sabes, Senhor, eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer este exército se levantar. Que você tenha essa mesma ousadia, que você tenha essa mesma fé e diga: Senhor, tu sabes que a minha família precisa do Senhor. Tu sabes, Deus, que eu preciso de Ti. Tu sabes que a minha vida financeira, ela depende do Senhor, não do dinheiro.
que a conversão do meu marido depende do Senhor, que a conversão da minha esposa depende do Senhor. Pai, tudo Tu o sabes, Tu o sabes. Começa a profetizar. Se Deus for trazendo à sua mente agora este exército de ossos secos, talvez em algumas áreas específicas da sua vida, começa a trazer agora, começa a cumprir esta palavra. Profetiza, profetiza. Deus disse: profetiza você, filho do homem, profetiza. Abra sua boca, porque enquanto você profetizar, eu vou transformar. Enquanto você profetizar, eu vou gerar transformação. Enquanto você profetizar, eu vou gerar cura. Enquanto você profetizar, eu vou trazer recursos financeiros. Enquanto você profetizar, enquanto você alinhar teu coração ao meu, eu vou fazer. Profetiza, profetiza. Pode entrar, Jesus, a porta está aberta. Profetiza, ó vale de ossos secos. Pode entrar, Jesus, a porta está aberta. E te queremos mais que tudo. Desejamos sua habitação aqui. Deseje Ele, deseje. Te queremos Deseja a sua presença. mais que Deseje Ele mais do que tudo. desejamos sua encha dele. habitação aqui. E ó, se fendesses os céus e viesse, ó, se fendesses os céus e viesse, ó, se fendesses os céus e viesse. Ó, se pendesses os céus e viesse. Ó, se pendesses os céus e viesse. Ó, se pendesses os céus e viesse. Vem sobre toda a carne, povos e nações, o vale do nosso ser. Vida outra vez, vida outra vez. Sim, vida, vida, vida. Sobre toda a carne, povos e nações, o vale do nosso ser. Vida outra vez, vida outra vez. Racarabacheca, tarabachararabaçô. Recatarabachaca, larabacheca, terebabacheca, romandarabachurica, parabaçori, arabacha. Se você fala em outras línguas, fale em outras línguas. Se você fala em outras línguas, permita o Espírito Santo edificar algo em você. Fale e ore ao Senhor em línguas. Começa a declarar: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Racarabacheca, tarabacararabacheca, tarabachara, yamarabacheca, tarab. Recanturia babassoria, carabacheca, tarabassoria, tarab. Recantarabacheca, tarabatata, carabache. Remanturia barabacheca, tarabacheca, tarabarababa. Rabababarae. Sobre toda a carne, Sobre toda a carne, povos e
Fale comigo. Fale comigo. Fale comigo. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Eis que farei entrar em vocês o Espírito e viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou Deus, que eu sou Deus. Aleluia! Aplauda o Senhor. Sobre toda a carne, povos e nações, no vale de ossos secos, vida outra vez, vida outra vez. Vem, vem! Sobre toda a carne, povos e nações, no vale de ossos secos, vida outra vez, vida outra vez. Aleluia! Aleluia! Você irá se surpreender. Deus vai te surpreender essa semana. Deus vai te surpreender esses dias. Quando você assustar, você vai ver um exército. Nó, esse exército é grande. Deus vai dar vitória. Deus vai fazer levantar um exército numeroso. A doença vai embora. A enfermidade vai embora. A angústia vai embora. A tristeza vai embora. Você vai lembrar dessa palavra. Nó, bem que o Senhor disse, tu sabes. Bem que eu sabia que o Senhor sabia. Bem que eu sabia que o Senhor sabia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.